Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal do 7º ano EJA 3, como estão todos vocês? Espero que muito bem, com muita saúde e preparados para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nossa aula de número 31. E como de costume, vamos iniciar fazendo a correção da atividade da última aula, que foi nossa aula de número 30. Primeira questão, o gênero do texto é... Vocês tinham um texto aí base, né, para fazerem a leitura e responder as questões, tá? Eu não coloquei o texto aí para dar uma acelerada aqui, já que só é a correção, tá? Então, a primeira questão perguntava qual era o gênero do texto, que era a carta do leitor, né, que foi o gênero que nós trabalhamos na última aula. Então, carta do leitor, pois o autor do texto dialoga com o leitor. Então, primeira questão, a alternativa correta era a letra C. Segunda questão. De acordo com esse texto, a família deseja colocar em prática as dicas da revista por quê? Essa família ela busca sempre uma vida mais saudável. Então, a segunda questão, a alternativa correta era a letra A. Terceira questão, pedia para vocês colocarem quem era o remetente e o destinatário dessa carta do leitor, né? Que vocês fizeram a leitura. O remetente era Edmundo, tá? E Sr. Silva, editor da revista de saúde, era o destinatário, tá? Então, essa era a resposta correta da terceira questão. Quarta questão, a linguagem predominante do texto é... O texto ele trazia uma linguagem mais formal. Então, a quarta questão era a letra C. Quinta questão. No trecho, é fato que já tínhamos algum conhecimento sobre o assunto, porém não em detalhes. A palavra em destaque estabelece uma ideia de... Eu esqueci de destacar aí, mas era a palavra porém, tá, pessoal? Essa palavra aí, porém, ela dá uma ideia de oposição. Tá? Então, a palavra aí que era para estar destacada era porém, que dá a ideia de oposição. Então, a quinta questão, a alternativa correta era a letra B, tá? Então, tenho certeza que vocês acertaram todas as questões, estava bem fácil nossa atividade. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são 3, tá? Infinitivo, gerúndio e particípio. São chamadas de nominais pelo fato de desempenhar um papel semelhante aos dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios, e sozinhas não serem capazes de expressar os modos e tempos verbais. Então, as formas nominais do verbo são essas 3, infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Então, na qual nós vamos ver cada uma delas de forma mais detalhada. Formas nominais do verbo. O infinitivo, ele vai expressar a ação em si, tá? Como acordar, agradecer, esperar, sorrir e unir. Tá? Então, ele está expressando a ação em si. Observem as terminações desses verbos, tá? Eles terminam aí sempre em R, seja o AR, o ER ou o IR, que estão de acordo com as conjugações verbais, primeira, segunda e terceira conjugação. Já o gerúndio, ele expressa o processo da ação, tá? Que é o exemplo agora, ó. Acordando, agradecendo, esperando, sorrindo e unindo. Essas ações agora elas estão em processo. E as terminações agora, como vocês podem observar, terminam em NDO. E o particípio expressa o resultado da ação, tá? Então, tem agora o resultado dessa ação. Acordado, agradecido, esperado, sorrido e unido, tá? Então, observem aí que as terminações são de DO, tá? ADO ou IDO, tá? Então, eu tenho agora o meu particípio.
O infinitivo é o verbo sem conjugação, ou seja, é exatamente como nos referimos a ele. Essa forma nominal pode estar na primeira conjugação, como falei para vocês, quando a terminação é AR, segunda conjugação, quando a terminação é ER, e terceira conjugação, quando a terminação é IR. Alguns verbos no infinitivo, ó, amar, ser, partir, ir, andar e chegar. Então, observem que esses verbos aí, ele não está conjugado de acordo com seus pronomes, né? Ele está aí exatamente como ele é, tá? Na sua forma infinitiva, no infinitivo, conforme as conjugações, primeira, segunda e terceira. Então, tem um exemplo aí em algumas frases, tá? No entanto, eu gostava mesmo era de partir. Esquecer é uma necessidade. Então, eu tenho aí o verbo partir e esquecer, que se encontram no infinitivo. O infinitivo ele também pode ser pessoal, quando o verbo se relaciona a uma pessoa, ou impessoal, quando o verbo não está relacionado ao sujeito. Então, ó, eu quero aprender mais sobre leis. Quando eu me refiro aí, ó, eu quero aprender, tá? Eu tenho um infinitivo pessoal. Já quando eu digo aprender sobre leis é importante, esse aprender agora é um infinitivo impessoal. Ele não está relacionado ao sujeito, não está relacionado à pessoa, tá bom? Então, ele pode ser pessoal quando está relacionado à pessoa, ou impessoal quando não se relaciona, não está relacionado a nenhuma pessoa, a nenhum sujeito. O gerúndio, tá? Conhecido pela terminação NDO, ele indica a ação verbal longa, de continuidade, e pode vir acompanhada de um verbo auxiliar. Alguns verbos no gerúndio: fazendo, amando, andando, chegando e sendo, tá? Esses verbos estão com a terminação NDO, ele vai indicar essa ação que está acontecendo, né? Mais longa, dando continuidade aí, e ele pode vir, como foi falado aí, com o verbo auxiliar. Exemplos de frases aí com verbos no gerúndio: ao longe o vento vai falando de mim. Tem aí o verbo falar, né? O falando aí no gerúndio. Mesmo não sabendo o que era amor, sentiam que era bom. Sabendo, né? Outro verbo aí no gerúndio. A formação do gerúndio, tá? A terminação do gerúndio na primeira conjugação, ando. Terminação do gerúndio na segunda conjugação, indo. Ou a terminação do gerúndio na terceira conjugação, indo. Então, vai de acordo com os verbos e suas conjugações, tá? Mas sempre com NDO no final. O que vai mudar aí é o A, o E ou o I, as vogais, tá? De acordo com a conjugação. Exemplos de verbos no gerúndio na primeira conjugação, ó, onde eu vou ter o A, NDO. Andando, né, que vem do verbo andar. Estudando, do verbo estudar. Brincando, do verbo brincar. Amando, do verbo amar. Falando, do verbo falar. Começando, do verbo começar. E saltando, do verbo saltar. Aqui, exemplos do gerúndio na segunda conjugação, tá? Onde eu tenho ENDO na sua terminação. Eu tenho vivendo, do verbo viver. Lendo, do verbo ler. Aprendendo, do verbo aprender. Sabendo, do verbo saber. Vendo, do verbo ver. Esquecendo, do verbo esquecer. E dizendo, do verbo dizer, tá? E exemplos do gerúndio na terceira conjugação, onde eu tenho a terminação INDO, tá? Ouvindo, que vem de ouvir. Saindo, do verbo sair. Indo, do verbo ir. Agindo, do verbo agir. Rindo, do verbo rir. Caindo, do verbo cair. E abrindo, do verbo abrir, tá? Então, cada conjugação aí, primeira, segunda ou terceira, terá sua
seu finzinho, né, ou sua terminação aí da palavra de uma forma um pouco diferente ao mudar aí as letrinhas, tá? E nós temos o particípio, tá? O particípio ele é terminado em ADO e IDO, tá? Sempre o dó aí vai estar presente no final. Então, vai também mudar essa questão aí de acordo com o verbo. Então, essa forma nominal, ela traz uma conclusão à ação verbal, uma ideia de finalização. É quando o meu verbo agora ele vai passar uma ideia de finalizado, de concluído, tá? Também pode ter flexão em gênero e número, caso seja usada como adjetivo. Então, ela pode ser mudada aí, vai flexionar de acordo com o gênero e número em alguns casos, tá? Então, pode ter a terminação ida, idas, ada ou adas, tá? E assim sucessivamente. Alguns verbos no particípio: ido, partido, amado, chegado, andado, sido e tido, tá? Então, exemplos de frases aí no particípio, com verbos no particípio. É mais fácil amar que ser amado. Então, eu tenho aí o amado, né? A terminação ADO, que está no particípio. Só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Então, IDO aí a terminação, também o verbo nascer se encontrando no seu particípio, tá? Então, o particípio curto pode ser curto, irregular, e longo, regular. A maioria dos verbos tem apenas uma forma de particípio. Há, no entanto, alguns verbos que apresentem duas formas para o particípio curto, irregular, e o particípio longo, regular. Então, vamos ver esses exemplos já aí, tá? Entregar pode ser entregue e entregado. Salvar, salvo e salvado. Pagar, pago e pagado. Gastar, gasto e gastado. Então, eu tenho duas opções aí, onde eu tenho o particípio curto, né, irregular, e o longo, que é o regular. Então, eu tenho exemplos aí em alguns verbos. O particípio curto deve ser utilizado quando o verbo auxiliar é ser ou estar, em voz passiva. E o particípio longo deve ser utilizado quando o verbo auxiliar é ter ou haver. O que é o verbo auxiliar? É aquele que vai vir auxiliando esse verbo que está na sua forma nominal. Ele vai vir do ladinho ali, integrando ao verbo em sua forma nominal. Exemplo: eu já tinha entregado o meu trabalho quando descobri o erro. Ó, tinha entregado. O tinha aí é o meu verbo auxiliar. Entregado, tá? O meu trabalho foi entregue ontem. Então, observem aí que eu tenho o particípio curto e o particípio longo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ter aceitado aí, ó, o particípio longo, tem o verbo auxiliar ter. E o convite foi aceito com todo prazer. Eu tenho agora o particípio curto. Eu já houvera pagado quando me exigiram um novo pagamento, tá? Houvera pagado, eu tenho aí o particípio longo. O bilhete estava pago quando me exigiram um novo pagamento. Eu tenho agora o particípio curto, né? O pago, que está acompanhado aí do verbo auxiliar estava, tá? Então, nesses casos aí, vem alguns verbos auxiliando, tá? E aí, de forma geral, tá, pessoal? As formas nominais dos verbos: o infinitivo com sua terminação em R, devo estudar para a prova. Estudar aí o verbo no infinitivo terminando em R. Gerúndio, o verbo terminado em NDO, estava estudando para a prova. Estudando aí terminação NDO. Gerúndio. Particípio regular, o verbo terminado em ido ou ado. Tinha estudado para a prova. Terminação aí, ado. Estudado, verbo no particípio. Tenho aqui uma tirinha, tá? Onde vocês vão identificar algumas formas nominais de alguns verbos. Você sabe o que há de errado com sua mãe? Não, no entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria, se não... O quê? Você não acha que ela está esperando um bebê? Acha?
um bebê, por que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim. Sim, ela deve ter aprendido a lição. Então, observem aí que nessa tirinha eu tenho alguns verbos, né? Nas suas formas nominais. Eu tenho aí o querer, tá? Que está no infinitivo. Gerúndio, né? Eu tenho o esperando aí que está no gerúndio. E tenho aprendido que está no particípio, tá? Então, eu tenho alguns verbos aí nas suas formas nominais, tá bom? Tem chovido muito. Chovido, né? Eu tenho aí o verbo chovido, está no particípio, a terminação aí, IDO, também aí presente nessa tirinha. E aqui eu tenho um trechinho, tá? De um poema, onde diz, biografia. Quando sozinho sofro, com gente finjo, se amado, fujo, amante, desfaço, permanecendo inquieto. Calado, penso, pensando, calo, tocado, recuo, tocando, tremo, vencedor, desinteresso, vencido, odeio, quase morto, vivo assustado, quase vivo, morro de medo. Então, pede para vocês identificarem alguns verbos, 2 verbos no gerúndio. No gerúndio eu tenho a terminação NDO, né? Então, observem aí que eu já identifiquei aí, ó. Permanecendo, pensando, tá? Então, são exemplos de verbos no gerúndio. Identifique no poema 2 verbos no particípio. Vencido. O que mais, pessoal? Observem aí para vocês identificarem aí, ó. Amado, tá? Tocado. Então, são exemplos de verbos no particípio, tá? A questão só pedia 2 verbos, porém tem alguns outros aí para vocês identificarem, tá? E aqui na terceira questão dizia, dê o infinitivo dos verbos abaixo. Aí eu tenho amarei. O infinitivo, lembrando que são os verbos com sua terminação em R. Então, amarei vem de quê? Amar. Então, o infinitivo de amarei é amar. Subiram, qual é seu infinitivo? Subir. Coube, qual é seu infinitivo? Caber, né? Fizeste, qual é seu infinitivo? Fazer. Sumiu, qual é o infinitivo? Sumir. Estávamos, o infinitivo estar. Polirmos, o infinitivo polir. E que é o infinitivo ser. Então, seria os infinitivos de cada um desses verbos aí que estão conjugados nessa questão, tá? Aqui eu coloquei as respostas, tá? A correção. Na primeira questão, seriam exemplos de gerúndio, né? Permanecendo, pensando e tocando. Na segunda questão, pedia exemplos de verbos no particípio. Amado, calado, tocado, vencido, assustado. Então, tinha várias opções aí, tá? E na terceira questão, os verbos no seu infinitivo, né? Que era amar, subir, caber, fazer, sumir, estar, polir e ser, tá? Então, essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Aí estão as referências. Espero que tenham compreendido o assunto bem direitinho. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não espere o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Então, encerro com essa mensagem para vocês. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.